Bom dia, turminha do quinto ano. E aí, como é que estão todos? Espero que bem, né? Na nossa última aula, falei um pouco sobre a noção de Estado, de nação, falei um pouco sobre a questão dos curdos, né? Que é um povo sem Estado. Falei também um pouco sobre as monarquias pelo mundo. E vocês puderam perceber que a monarquia é um poder hereditário, né? Que é passado de pai para filho. Quando o rei não deixa herdeiro, é escolhido outro membro da família para governar. E hoje ainda existe a figura de reis distribuído pelo território, né, mundial. E no Brasil, por exemplo, nós não temos reis, mas já tivemos reis, que era Dom Pedro I e depois seu filho Dom Pedro II. Hoje o Brasil é uma república, né? República, res pública, coisa pública. E esse termo república surge lá em Roma. E surgiu em 509 a.C. e durou até 27 a.C. Depois vem outra forma de governo, que é o Império. E é interessante que Roma ela foi um império, né? Um modelo de império, um grande império para a humanidade. E lá em Roma, antes de ter essa forma de poder, a república, existia outra forma, né? E tinha o rei, né? Tarquínio, o soberbo. E ele foi tirado do trono e quem assumiu foram os patrícios, né? E os patrícios, eles ocupavam a função de senador. Então, o Senado governa aí Roma durante essa república. E os patrícios eram as pessoas mais ricas de Roma, né? Nós temos os patrícios, os plebeus, os escravos. Então, os patrícios, cabia a eles a função administrativa de Roma, a financeira, e eles também decidiam se teria guerra ou paz. Então, a República de Roma, ela é bem diferente da nossa República, né? Hoje a República, ela é representada por um chefe de Estado. E Roma assim, é um berço um berço cultural, né? Tem a questão religiosa, a questão da linguagem, né? O latim vem ali desse lugar. Então, a república surge em Roma. Aí vocês viram que a democracia surgiu em Atenas, que fica na Grécia. E eu escolhi essa imagem que ela representa a Revolução Francesa. Como o próprio nome diz, a Revolução Francesa aconteceu na França e ela aconteceu em 1789 e foi até 1799. E foi um período transformador na França. E as mulheres, elas participaram de muitos conflitos, né? Então, existe a imagem de uma mulher que representa a liberdade para os franceses. Por isso que eu escolhi este símbolo, né? E a questão de empoderamento, né? Da participação das mulheres. Vocês vão estudar este ano, logo após esse assunto, aí como o Brasil foi governado, né? Tivemos aí a questão do Império, depois a República da Espada, aí vem a República Café com Leite, vem o populismo, vem o período da ditadura, né? Depois voltamos para o período democrático aqui no país. E se vocês forem analisar os governos, né? Os governantes dos países, vão encontrar pouca figura feminina, né? Assumindo a presidência de um país. Porque atrás disso existe também a questão de um machismo, né, muito presente pelo mundo. Então isso dificulta o acesso da mulher ao poder. Por exemplo, aqui no Brasil, no nosso período republicano, nossa a república ela começa no dia 17 de novembro de 1889. Existe um golpe, né, que o Marechal ele organiza junto com membros da Igreja Católica, fazendeiros e exército, e aproveita que Dom Pedro está em Petrópolis. Petrópolis significa a cidade de Pedro, fica no Rio de Janeiro, um lugar lindíssimo. E invadem
a moradia oficial do rei e, a partir daquele momento, decreta que existe uma república, né? Só que os primeiros anos da república foi tido assim como algo pouco democrático. Ou melhor, não era democrático, né? Porque alguém tomou o poder à força, né? Através de um golpe. E ao longo da história a gente vai estudando vários golpes, né? Nós temos o golpe de 1930 com Getúlio Vargas, né? Então vocês vão navegar pela República aqui no Brasil. Vamos estudar todos os presidentes do período republicano, certinho? E vamos lá falar sobre república. Como eu falei, república é coisa pública, né? É coisa que pertence ao povo. E o povo escolhe seus representantes. Veja só, aqui no Brasil, nós temos um presidente, né? Que ele faz parte do poder executivo. E temos o poder legislativo. O poder executivo e legislativo, os representantes são escolhidos a cada 4 anos. Teve uma época aqui no Brasil que as eleições aconteciam a cada 5 anos. Né? Teve épocas que tinha eleições, mas o povão, todos os cidadãos não poderiam participar, né? O período da ditadura. Então, quem votava mesmo eram políticos, né? Então, as pessoas tinham essa restrição ao voto. Então, o poder executivo e legislativo faz parte dos 3 poderes. O judiciário, ele não é escolhido pela população, né? Diferentemente do executivo e legislativo. Então, o Estado, ele tem administradores, né? Que são eleitos pela comunidade, que constitui a nação. Então, o povo brasileiro. Todo mundo pode votar? Não, porque criança não vota, né? Nós temos o voto facultativo, que é entre 16 e 18 anos. 16 e 17 anos. 18 anos já é obrigatório votar. Então, entre 16 e 17 e pessoas com mais de 70 anos, elas não são obrigadas a votar. De 18 até 70 anos, todo mundo é obrigado a votar, tá? E, gente, assim, as pessoas acham bobagem, banalidade, ir até a urna, votar. Não é, não. Assim, através do voto é que nós escolhemos os representantes. E as pessoas ainda têm aquelas ideias meias túrbis de que o prefeito que ganhou não foi aquele que eu votei. O prefeito, o presidente, o governador, os vereadores, eles são funcionários públicos. Eles são funcionários públicos. Quem paga o salário de cada um são os impostos, nossos impostos. Então eles não são nossos funcionários. E o problema é justamente esse. A população ela não entende que político é funcionário. Então acaba não cobrando seus próprios direitos. Isso é um grande problema, né? Aí vem a questão da cultura política. Como eu falei, na República, né, dividindo em 3 poderes. E existe a questão da... a República hoje é uma república democrática indireta. E o que é isso? Que é isso? Essa república democrática indireta ou representativa, ela é uma forma de governo em que os cidadãos escolhem seus representantes. Então, nós, brasileiros, nós estamos incluídos aí na república, né, democrática indireta ou representativa. Nós escolhemos nossos representantes. Então, nós somos uma democracia indireta, tá? Então, por exemplo, na Grécia Antiga, em Atenas, a democracia era direta. As pessoas, ou melhor, os cidadãos, eles iam até a Ágora. Eu falei para vocês lá na primeira aula que a Ágora era uma praça, né? E os cidadãos se reuniam lá para tomar decisões de bem coletivo. Mas eu quero lembrar mais uma vez que cidadão em Atenas é apenas homens, filhos de atenienses. Então, a mulher ela não poderia ir até a Ágora votar. O estrangeiro também não poderia fazer a mesma coisa, e muito menos os escravos. Então, eles não eram cidadãos. Então, só homens, cidadãos, é que escolhiam seus governantes. Alguns autores eles falam que esse tipo de eleição na Ágora é considerada como poder horizontal, né? Todos tinham poder de fala. Mas isso, galera, só funciona para um lugar muito pequeno. Então, imagine hoje, vamos supor que o Brasil tem aí
uns 160 milhões de eleitores. É só um chute. Vocês acham que é possível essa grande quantidade de pessoas elegerem seu presidente apenas levantando a mão? Não, é impossível, porque nossa população é enorme. Já em Atenas a população é muito pequena, tá? E os cidadãos aí compunham um grupo bem restrito. Então por isso que eles poderiam votar, né? Levantando a mão, todo mundo se manifestava, todo mundo tinha o direito de fala, coisa que é impossível para nós. Então, em Atenas, nós temos aí o que? A democracia direta. Aqui no Brasil, nós temos a democracia indireta, tá? Ou representativa, certinho? E aqui tem a questão da importância do voto. Por exemplo, durante muitos anos, o voto ele era através de um papelzinho, né? Uma cédula. Então, as pessoas iam até os colégios, tinha um papelzinho, escreviam lá o nome do candidato e o número. E levava muitos dias para poder contar esses votos. E ainda tinha a questão da fraude eleitoral. Então, por exemplo, muitos resultados eram alterados, né? Poderiam pegar esses papeizinhos com o nome de um candidato X e jogar nas urnas, né? Alguém faria isso, né? Que é algo muito sujo, é algo de muita corrupção. Mas isso acontecia frequentemente. Vocês vão estudar aí num período café com leite, que era quando mineiros e paulistas se revezavam no poder, durou um pouco mais de 30 anos, que existia muita fraude. Por exemplo, era um período que defunto votava. Ai, tia, mas o defunto saiu do cemitério para votar? Não. Aparecia. Por exemplo, vamos supor que essa folhinha em branco aqui é algo que comprova quem vai votar em uma sessão. Por exemplo, eu trabalho como presidente de sessão, então tem um caderno enorme com um número de todos os títulos de eleitores e o nome das pessoas. Então, cada pessoa que chega para votar, o presidente, o secretário, ele destaca um pedacinho e entrega a pessoa assina, né? E comprova que a pessoa votou. Nesse período de fraude, aparecia na lista nomes de pessoas que já morreram, ou melhor, que já haviam morrido. E alguém assinava no lugar delas. E ainda tinha a questão da compra de votos, né? E assim, ai tia, mas hoje não existe compra de votos. Existe. Existe muita compra de votos. Antes as pessoas vendiam seus votos em troca de uma dentadura, de um saco de cimento. Hoje as pessoas também vendem os votos através, por exemplo, um candidato paga a conta de água e luz, dá R$ 50, compra uma cesta básica, promete um cargo de destaque no governo ou promete empregar todos os familiares de uma pessoa. Isso é compra de votos. E na nossa democracia existe muita compra de voto. Muita mesmo. E também muitos políticos se aproveitam, né, das pessoas analfabetas. São pessoas sem instrução, né? Então, se aproveitam muito para comprar voto. Mas pessoas também bem instruídas, que têm nível superior, vendem seus votos. Então, a corrupção, ela está em todas as classes sociais, certinho? E votar é muito importante. Isso aqui é uma urna eletrônica. Então, é um sistema bem evoluído, né? E aqui no Brasil tem alguns anos que tem essa urna. Então, a pessoa vai lá, digita, por exemplo, vou votar para presidente, vou digitar o número 89. Aí vai aparecer a foto do candidato, tal. A pessoa dá uma analisada e confirma. E é muito rápido, né? Votar na urna eletrônica. Dura questão de segundos. E nós temos algumas... Opa! Foi aqui, gente, o meu tripé que deu uma sacudida aqui. E nós temos na República algumas divisões, né? A República ela pode ser presidencialista ou parlamentarista. Por exemplo, o Brasil é um país presidencialista.
quem governa o nosso país é um presidente, que é eleito, né, para ocupar o cargo durante 4 anos e pode ser reeleito, tá? E essa questão de reeleição, foi uma lei assim, aprovada no período de Fernando Henrique Cardoso, que governou o Brasil por 8 anos. Então, a pessoa pode ser reeleita. Mas, de praxe, ela fica lá 4 anos e ela tem inúmeras obrigações, né? Ela é um chefe de Estado, um chefe de governo, é a figura que vai representar a nossa nação. É o representante máximo do poder executivo, né? Lógico que ele não governa sozinho, ele conta com auxílio de ministros, né? Precisa ter uma parceria com o poder executivo e judiciário. Então, nós, brasileiros, escolhemos um presidente, tá? E o presidente tem tempo determinado. Como eu falei, pode ficar 4 anos ou pode ser reeleito, ficar mais 4 anos. A reeleição ela serve para presidente, governador e prefeito. O vereador ele não tem, né, tempo. Quer dizer, ou melhor, ele pode se candidatar a cada 4 anos. Ele pode ficar 8, 12, 16, 20, 32 anos no poder, tá? Você não tem limitações de mandatos. E também aqui a pessoa pode ser reeleita, aí ela dá uma pausa, né? Aí depois ela pode voltar a se candidatar e caso ganhe, assume novamente o país, certo? Vamos dar continuidade ao parlamentarismo, que é muito diferente, assim. Lógico, existe muita diferença em relação ao presidencialismo. No parlamento, existe um presidente, né, que ele será o chefe de Estado. No parlamentarismo, existe o chefe de Estado. Ele pode ser um rei ou um presidente, tá? Por exemplo, na Inglaterra, que eu falei na última aula, da Rainha Elizabeth, ela tem um pouco mais de 90 anos. Lá na Inglaterra, existe, né, o primeiro-ministro e existe a rainha, tá? E ela tem poderes restritos, é aquela coisa, né? Ela reina, mas não governa, né? Ela não manda. E é interessante, assim, que a Rainha Elizabeth, por exemplo, ela não pode manifestar certas opiniões públicas, por exemplo, ela não pode criticar uma lei aprovada pelo parlamento, né? Ela não pode defender um político A ou B. Ela não faz isso. A Rainha Elizabeth, ela, por exemplo, como chefe de Estado, ela recebe políticos no palácio, ela recebe outros chefes de Estado, né? Essa é a função dela. Mas, assim, existe, lógico, aquele amor pela realeza na Inglaterra. Então, tem programas, por exemplo, Chá das 5 com a rainha, a questão do envolvimento, né, dos britânicos na questão dos casamentos da família real. A Inglaterra, vocês vão estudar nos anos seguintes, a Inglaterra ela foi precursora do imperialismo pelo mundo. Então foi responsável pelo neocolonialismo, a questão de invadir o continente africano, invadir alguns países do continente asiático, explorar mesmo da população, de promover guerras, né, contra etnias, guerras entre etnias. Então a Inglaterra tem um poder decisivo, certo? E os eleitores votam em deputados. Esses deputados escolhem o primeiro-ministro, que atuará como chefe de governo, isto é, o governante do país. Agora, existem algumas diferenças, né? Por exemplo, o chefe de Estado. Como eu falei, ele tem uma função reduzida, né? Ele pode ser um rei ou presidente. E nós temos o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, que pode ser um chanceler. Ele administra o país, né? Ele é quem toma as decisões. E na questão do chefe de Estado, ele representa o país perante o mundo. É ele quem dialoga com líderes internacionais, comanda as forças armadas e o país e participa de reuniões de tratados internacionais, certo? E o chefe de governo, ele é destinado à política interna, né? Ele que conversa com o poder
legislativo e busca definições, né? Busca resoluções para as políticas econômicas e sociais. Então, essa é a diferença entre chefe de Estado e chefe de governo. Na Alemanha, a Alemanha é bem interessante, né? A Alemanha ela escolhe um presidente a cada 5 anos. Então, o último presidente foi eleito em 2017, aí foi governado até 2022. E também tem uma chefe de Estado, que é Angela Merkel, que é uma figura de muito destaque, né? Você sempre vai ouvir falar de Angela Merkel ao invés do presidente, porque ela é que toma as decisões políticas, né? Ela é chefe de governo. Então, assim, é o parlamentar que determina, né, a participação, né, na política. É Angela Merkel que participa das reuniões internacionais. É ela quem dá entrevista, né? Então, ela é a chefe suprema do Estado, né? Ela é que decide como as coisas funcionarão. E a Alemanha também, assim, eu acho a Alemanha um Estado, né, com E maiúsculo, muito fascinante. A Alemanha atravessou aí guerras mundiais. E antes dessas guerras teve a formação do Estado, né, o Império Germânico. Aí vem o período do nazismo, né? Ela é arruinada por essas guerras e hoje é uma das grandes potências mundiais, né? É uma nação rica, tá? E é isso, assim, olha, o poder executivo, ele é dependente do poder legislativo. E esse poder, ele pode retirar ou definir o chefe de governo. Então, assim, o chefe de governo, ele pode governar 6 meses? Pode. Como pode governar 3 meses? Isso quem vai decidir é o parlamento, tá? E quando vocês, lá no 8º ano, estudarem o parlamentarismo, vocês vão perceber que é dividido, né, entre 2 grupos. Um grupo que tem títulos, que se reúne diferentes, né? E tem outro grupo que representa a comunidade, né? A população mesmo. E no início do ano, a presidente, por exemplo, a Rainha Elizabeth, ela vai até o parlamento e ela faz um discurso na salinha que é para os nobres. Depois, os outros parlamentares, eles são convidados para adentrar na sala desses nobres. Mas a rainha, ela não vai até a sala deles, né? Que são pessoas, entre aspas, né, consideradas cidadão comum. Então tem essa diferença do parlamentarismo. Aqui a figura, né? A monarquia parlamentarista. O rei reina, mas não governa, tá? É uma figura simbólica. E temos a democracia direta, que eu já falei para vocês, que é a questão de Atenas, né? Da participação de todos os cidadãos, que eram apenas homens filhos de atenienses, né? Que eles iam para a Ágora poder fazer a votação, que era considerado uma política horizontal, em que todos os homens tinham direito à fala. E aqui a figura, né, da Ágora. Eu sempre costumo falar assim para os meus alunos que o povo, ele não sabe o poder que tem. Que é, assim, toda vez que a República apresentasse uma fragilidade e fizesse algo que gerasse mais ainda desigualdades sociais, que prejudicasse o povo deveria ocupar as praças, né, que são as ágoras. Mas o povo não faz isso, justamente porque não sabe do poder que ele tem. Então aqui é essa praça, né, em Atenas, que era ocupado pelo povo, ou melhor, pelos cidadãos. E aí, veja aí, ó, só tem homens. Esse menininho provavelmente era um filho de ateniense, né? Para estar aí, era filho de ateniense. E nós temos o período, assim, que eu, como historiadora, eu considero um período sombrio da história, que é a ditadura, que não aconteceu só no Brasil. Ou melhor, vocês devem saber que existem países que eles vivem um sistema ditatorial. E a ditadura, aqui no Brasil, durou 21 anos, que foi de 1964 até 1985, foi um período muito violento. Foi um período que as pessoas não tinham liberdade de expressão. Por exemplo, o que é uma liberdade de expressão? Quando eu estou na sala de aula, vocês participam das aulas, às vezes conversam um pouquinho a mais e tudo. Mas vocês têm a liberdade de expressão.
pode se expressar. No período da ditadura militar, isso não existia, né? Essa liberdade. As pessoas que se manifestavam através de escritos, né? Poemas, músicas, passeatas, elas eram reprimidas. Por exemplo, hoje na República, as pessoas elas vão até as praças, né? Participam de manifestações. Podem ser reprimidas? Podem. Mas não é repressão como na época da ditadura, em que as pessoas elas não poderiam estar em grupinhos carregando bandeiras. Assim, só era esse grupo sair pelas ruas que eles eram atacados, né? A tiros, se usava muito cacetete para bater nas pessoas, jogavam bomba de gás, a questão da prisão arbitrária, né? E assim, quando as pessoas falam, a ditadura foi boa, mas vocês sabiam que crianças na idade de vocês foram mortas? Isso, mulheres grávidas foram espancadas. Então, tudo isso é uma característica da ditadura militar. É um período que não se pode, a população não escolhe seus representantes, né? Então, tem essa falta de liberdade. É quando a democracia ela é fragilizada. Então, isso tudo acontece no período de ditadura. Mas não teve corrupção na ditadura. É impossível saber de muitas coisas porque a imprensa não tinha liberdade. E, por exemplo, quando vocês estudarem aí, que isso não é um assunto para o quinto ano, vocês vão estudar no quinto ano a ditadura no Brasil. Mas as ditaduras, né, ao longo, pelos países aí afora, vocês vão estudar aí lá pro oitavo, primeiro ano. E perceberão que nos países onde tem esse regime, né, a imprensa ela é extremamente atacada, porque as notícias elas não podem ser divulgadas, tá? Então hoje, no século XXI, neste momento, vários países têm ditaduras, tá? O continente africano mesmo tem vários países que passam pela ditadura. Na nossa América também tem. Em alguns lugares da Ásia também tem, tá? Então a ditadura ela não foi extinguida. E vocês podem perceber, por exemplo, o continente africano tem governantes que estão no poder há 30 anos, 20 anos. Teve um movimento chamado Primavera dos Povos Árabes, que quando alguns povos árabes foram às ruas fazer manifestações para tirar políticos do poder e conseguiram. Eu lembro que um governante, um ditador de um país do continente africano estava no poder há 50 anos. O país vivendo a maior miséria, pessoas com expectativa de vida baixíssima, geralmente até 40, 42 anos, e o ditador morava em um castelo, ou melhor, em uma casa extremamente luxuosa, com estátuas de ouro, né? A família extremamente rica. Então, é isso, assim, essa questão de não pensar no bem da população, né? Eu acredito que um bom político é aquele que pensa no coletivo, como eu já falei várias vezes com vocês. Então, a ditadura é um período conturbado da história, né? E de muito sofrimento, né? Até aqui no Brasil, por exemplo, existem um pouco mais de 140 pessoas desaparecidas nesse período da ditadura militar. E pelo mundo nós temos democracias, né? Governos democráticos, onde pode-se escolher seu presidente, tá? Por exemplo, o Brasil é uma democracia. Alguns estudos dizem que o Brasil é uma semidemocracia, porque existe muita desigualdade, existe muita corrupção. Então isso leva o Brasil a ser uma semidemocracia, né? Alguns estudos, mas para nós, nesse momento, o Brasil é uma democracia. Nós temos uma palavrinha assim complicada, que são os regimes híbridos. O que é isso, tia Su, esses regimes híbridos? É o seguinte, nesses regimes híbridos, os governantes, os chefes de Estado, são eleitos pelo voto, tá? Democraticamente. Mas, quando chegam ao poder, eles conduzem o país como forma de ditador, né? Por exemplo, aconteceu isso muito na Venezuela, tá? Que é uma democracia fragilizada, por exemplo, é uma democracia cheia de falhas, onde a liberdade de expressão é extremamente ameaçada. O povo, ele não tem voz, né? Então, vai acontecer uma manifestação, o povo é reprimido, tá? A questão também de
do povo, né, ser tratado, melhor, do cidadão ser tratado de formas diferentes. Então, a camada mais pobre, ela é abandonada, menosprezada por esses governos, tá? E temos os regimes autoritários, que aí são regimes ditatoriais, tá? Que acontecem em vários países do mundo, certo? A aula hoje foi um pouco maior pela riqueza dos conteúdos, né? Que daríamos para ficar horas e horas e horas falando sobre isso. Mas espero aí que quando voltarmos nossas aulas presenciais, a gente tenha um momento para discutir vários assuntos gostosos, né? Como eu disse, política era um assunto que eu queria muito ter tratado em sala de aula, que é um assunto bacana, lá em geografia, as desigualdades sociais. Mas neste momento, nosso vínculo é por aqui, tá? Gente, ó, um abração. Fiquem bem, se cuidem, se protejam nesse período de frio. Façam coisas que animem vocês, tá? Amanhã, por exemplo, fazer um bolo de cenoura, que é algo que vai me alegrar, tomar meu chazinho, certo? E um abraço enorme para cada um de vocês. E lembre-se que mesmo crianças, vocês fazem diferença, né? Vocês participam da política. E nós precisamos ter essa consciência que cada um exerce um poder no mundo. E, assim, pequenos gestos fazem as diferenças. Por exemplo, acho que foi ontem, foi o dia da reciclagem, né? E isso traz a consciência de como nós devemos separar nossos materiais em casa, né? Que nós temos muito mais roupa do que nós necessitamos, que atitudes como não ficar muito tempo embaixo de um chuveiro, principalmente quando ele está lá naquele modo inverno, porque a energia, né, ela tem ficado, a conta de luz, ela está ficando mais cara como a conta de água. Evitar algumas coisas que gerem problemas ambientais, né, dar uma olhada na cara de vocês. O que nós podemos fazer para que o mundo fique melhor? Ah, tia, mas só eu no mundo? Mas você tem que pensar que seu mundo começa na sua casa. Ou melhor, seu mundo começa por você e sua casa é a extensão desse mundo. Então precisamos fazer deste mundo um lugar mais agradável, tá bom? Ó, beijão. Ah, tem atividade na plataforma, tá? Para responder a atividade da plataforma, leia a página 29. Estou à disposição aí. Podem tirar as dúvidas. Não esqueçam de enviar a atividade, de responder toda a atividade, tá? E é isso, gente. Tchau. Saudades de todos.